Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Agradecendo a presença de todos nesse domingo pela manhã. Agradecemos a Deus, a fonte criadora, a Jesus Cristo, nosso Mestre maior, como também a nossa mãe Maria de Nazaré, que nos auxilia no dia a dia para que sim construamos e busquemos ser pessoas melhores. Agradecemos também os nossos mentores individuais que nos auxiliaram para que despertássemos hoje logo cedo com o intuito e o objetivo principal de adquirir mais um conhecimento à luz do Evangelho de Jesus, da nossa querida codificação kardeciana e com os exemplos que, por exemplo, a irmã Marisa nos oferta a cada dia que passa semanalmente os 7 dias da semana. Sim, estamos no domingo. E que possamos então, com o assunto que nos vem ao convite dessa manhã, um assunto bem agradável, um assunto desafiante, pois estamos no momento final de provas e expiações. É isso que nós aprendemos com a codificação, com as obras complementares de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco e outras mais. E nesse tema do capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, nós iremos trabalhar com os 4 itens iniciais desse capítulo, que é pagar o mal com o bem. E esse título podemos depreender também de que devemos, a cada dia que passa, buscarmos compreender as pessoas, os nossos irmãos e irmãs, que ainda não tiveram a oportunidade do despertar que a querida doutrina dos Espíritos nos proporciona. Então, esses 4 itens também nos convidam acerca do que nós iremos estudar nos slides posteriores, assim empreendemos esse desafio a cada dia que passa nas nossas vidas, dizendo para nós mesmos: sim, eu estou buscando construir um mundo melhor, fazendo com que a minha programação reencarnatória, enfim, seja mais. Tenha um êxito mínimo a qual eu me propus antes de reencarnar, antes de ocuparmos esses corpos físicos reino nominal que nós estamos ocupando. Eu gostaria de trazer logo nesse início para o nosso entendimento uma das passagens de Mateus que já nos vem a convidar a esse raciocínio, quando ele diz que amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, aos que não vos compreendem ainda, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, de forma direta ou indireta. Quando nós estamos buscando orar e vigiar, nós estamos buscando obter o sustentáculo para que até mesmo energias negativas que forem direcionadas a nós não nos sejam por nós absorvidas, porque estamos procurando nos melhorar. Para seres filhos do vosso Pai, da fonte criadora de Deus, que é o único criador que nós temos em todo o universo, que está nos céus, mas está nesse momento, em nosso íntimo, nossa centelha divina, que é o nosso espírito imortal, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, maus no sentido de ignorância, de não terem despertado minimamente, a qual nós estamos tendo essa oportunidade na manhã de hoje. Vir chuva sobre justos e injustos. Será que Deus está nos convidando a buscarmos o seguinte entendimento de que todas as pessoas que estejam provocando, eu disse de forma de ignorância, mas elas para o mundo, para os que estejam ao seu redor, será que essas pessoas também merecem a nossa compreensão, a nossa oração, o nosso vibrar, para que elas possam se reerguer, se reencontrar, fazer com que a centelha divina que nós temos, elas também possam estar ali sendo despertadas, para que não multipliquem problemas para o futuro, a posteriori, nessa encarnação, como também nas sucessivas reencarnações futuras. É isso que o Cristo, por meio de Mateus, veio nos convidar a esse raciocínio logo no início, de que Deus quer o bem de todos, desde o princípio inteligente a qual todos nós somos obrigados a passar. Encontramos isso em O Livro dos Espíritos, estudando-o no reino mineral, para que depois de alguns séculos dominemos aos seres bons maiores no reino vegetal, depois o reino animal, e enfim cheguemos ao 4º nível de evolução desse princípio inteligente
gente que é o reino nominal, nós já há condições de espíritos imortais. Então Deus, para Deus aqui vem nos trazer que Ele quer o bem de todos. E o que cabe a nós, os cristãos, os vinculados à codificação kardeciana, auxiliarmos esses queridos irmãos e irmãs, para que cumpra-se a vontade da fonte criadora que é Deus. Por meio dos nossos exemplos, principalmente. A casa que oferece trabalhos espirituais, trabalhos materiais, obras sociais, cursos nas suas diversas fases mediúnicos, cursos de estudo, para que toda vez que sairmos do portão para fora, o mundo veja que nós estamos sim buscando nos melhorar, mas melhorar também o todo, meio uma visão macro, na objetividade de construirmos um mundo de regeneração inicial que Emmanuel nos convida. Desde as obras de Chico Xavier, ele esteve como mentor ali desse querido apóstolo que desencarnou no ano de 2002, mas continua com certeza absoluta trabalhando conosco e auxiliando Emmanuel agora em sua encarnação desde o ano 2000. Então, olha a responsabilidade de cada um de nós, vinculados ao cristianismo, vinculados à codificação kardeciana, em auxiliar pela vontade de Deus da fonte criadora os bons, mas também os maus. Temos nossos exemplos e nós iremos com certeza construir um alicerce que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Então, é importante que tenhamos essa sabedoria para que nós não venhamos a... Deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Se o computador apagou, significa que os amigos espirituais querem que nós tragamos esse assunto sem os slides. Então vamos fazer isso? Vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais? Sim. Estamos com a ajuda agora da velha também, fazendo com que, nesse momento inicial, como foi dito, Deus está nos convidando a sermos pessoas melhores, a auxiliarmos todos que estejam ao nosso redor. Mas o título, Amai os vossos inimigos, que é o título principal do capítulo 12, vem nos convidar também ao exercício do dia a dia, desde o momento a qual nós acordamos. A doutrina dos Espíritos nos ensina que, normalmente no nosso grupo familiar, Deus proporciona que os desacertos do passado possam voltar agora ao nosso lado, para que sim consigamos não só aparar as arestas do passado, mas construir a felicidade deles como a nossa. Porque disse o Cristo, é dando que se recebe. Vejamos que o título do capítulo 12 nos ensina logo no início do nosso despertar para a vida, nos 7 dias da semana, a já exercitarmos esses desafios quando estamos, antes de sairmos de casa para o trabalho, já no ambiente familiar, desejando para que todos esses queridos irmãos e irmãs sejam agora os nossos amores, os nossos acertos, as nossas tentativas de êxito na nossa programação reencarnatória, que cabe a cada um de nós fazermos esse desafio. Ele está aqui no meio, mas na área de trabalho. Isso, abaixa isso aqui. Isso, aí ele vai estar aqui com esse aqui. Isso. Tá. Mas quando saímos também para as ruas, que é o desafio de nós lidarmos com as pessoas nas suas diversas situações, cada um na sua evolução, tanto moral como a intelectual, são as duas asas que nós aprendemos do Espiritismo, do Espírito Imortal. O intelecto, a construção da expansão de consciência, para mais agirmos de uma forma ainda mais ampla, mas também a moralidade. Os ensinos serão colocados em prática para todos os que estejam ao nosso redor. E assim, nós podemos sermos esses exemplos que os amigos espirituais, os nossos mentores, solicitam que nós sejamos em nosso dia a dia. Voltou os slides, então significa que nós temos que ver sim esse material. É importante a cada um de nós e aos amigos espirituais que aqui estão conosco, porque sim, está lotada essa sala de irmãos espirituais. Mas a pergunta, queridos irmãos, nós temos inimigos? Já nessa prevenção que nós fizemos, de forma direta ou indireta, será que alguém tem algo a se queixar? Um dos exemplos que eu deixo logo no final das exposições aqui na casa é aquele de Santo Agostinho, que foi um dos irmãos da falange do Espírito da Verdade que assinou Prolegômenos, Teoria dos Espíritos, dizendo que quando ele estava encarnado,
Ao colocar a cabeça no travesseiro, me questionava assim: alguém tem algo a se queixar de mim? Da minha ação ou da minha não ação? Do que eu deveria fazer? Frente ao que eu estudo e eu deveria colocar em prática? Essa a proposta logo desse primeiro tópico. Nós temos inimigos, desacertos, pessoas que não nos compreendem. Provavelmente sim, estamos num mundo final de provas e expiações. E que bom que o tenhamos. Que bom que nós os tenhamos, porque eles são as alavancas do nosso progresso. Se nós não tivéssemos esses desafios, como que nós conseguiríamos crescer? Para que os espíritos cheguem a uma regeneração, que é o terceiro nível de evolução de um planeta, num estado perene, consciencial, ele precisa ter passado por esses desafios, construir a sua substância divina para que ele saiba lidar com todas essas situações. Por pessoas que no pretérito não sabiam ou compreender, mas não necessariamente eram pessoas más, muito pelo contrário, apenas não nos compreendiam. Então, que bom que esses queridos irmãos e irmãs nos desafiem no nosso dia a dia, que serão ali as alavancas que nós consciencialmente, ao sairmos dessa encarnação, faremos esse ponto, no sentido de que bom que eles me auxiliaram a trabalhar as minhas mazelas, o egoísmo, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a prepotência e tantas outras que nós podemos ter, em menor medida ou maior grau, porque somos seres ainda em ascensão. Então, todos nós temos que trabalhar esses pontos em nós mesmos. Alguém nos odeia e pode nos perseguir de forma direta ou indireta. Se assim estiver acontecendo com algum de nós nesse momento, raciocinemos: como eu posso converter essa moeda do mal para o bem, que é a proposta do bem ao 4, a esse semelhante a uma ou mais pessoas, a essas perseguições que muitas das vezes são por ignorância. Jamais, queridos irmãos e irmãs, faremos algo que venha a nos prejudicar, como prejudicar a outrem, se temos a certeza de que pagaremos o centil por centil, porque foi isso que o Cristo disse. Nós pagaremos o centil por centil de tudo o que nós pensamos, do que nós agimos, construímos ou deixamos de construir. É a proposta da doutrina dos Espíritos, mostrando que cada decisão assertiva somar-se-á, multiplicar-se-á na nossa existência eterna. Então, fazendo com que nós amenizemos, abandonemos essas mazelas, principalmente trazidas das reencarnações pretéritas, faremos com que sejamos pessoas melhores. Estamos sempre onde estamos, no nosso dia a dia. A cada palestra pública que um irmão aqui vem se voluntariar, e nós, todos nós, sem exceção, na condição de assistidos, procuramos as colocar em prática em nosso dia a dia. Devemos orar para quem nos faz mal ou para quem quer nos fazer mal? Sempre. Porque nós estamos tendo essa oportunidade do despertar. Mas tantos outros ainda não tiveram. Mas nós passamos também por essas situações de encarnações pretéritas. Não disse o Cristo: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. No passado, gostaríamos que alguém nos auxiliasse? Quando estávamos estagiando como princípio inteligente no reino vegetal, gostaríamos que os seres que estavam mais à frente respeitássemos em nossa evolução progressiva? Porque cabe também conosco para com esses demais reinos. Então, é essa compreensão de orarmos uma psicosfera do planeta Terra pelas dissensões que estão acontecendo em países em guerra, algumas pontuais, outras mais amplas, pelas catástrofes geológicas, porque sim, é necessário a destruição para que caminhemos para um mundo de regeneração, a destruição e, consequentemente, a reconstrução. Novo para a oportunidade de nós nos reavaliarmos. O que isso está sendo colocado para mim nesse momento reencarnatório? Eu tenho participação? Eu tenho que interagir em relação a isso, em benefício desse novo, para mim mesmo e para que estejam ao meu redor? Sim, essa certeza nós temos. Como nos desvencilhar do mal? Disse o Cristo: orai e vigiai. Uma das ferramentas que mais faz com que nós tenhamos esse reequilíbrio e que qualquer outra situação negativa não venha a nos atingir de manhã, à tarde, à noite. Por que os amigos espirituais, principalmente nas reuniões mediúnicas com outras mais que as casas espíritas oferecem, até mesmo para conhecimento dos assistidos que ainda não obtêm essa informação, eles dizem: mantenham-se em prece, agradeçam quando estão colocando a cabeça no travesseiro pela vida que acabaram de ter, e agradeçam pela sua nova encarnação a partir do dia seguinte.
é ou não é uma nova encarnação? Absolutamente nada se repetirá. O que ficou, ficará registrado no registro akáshico do universo. Nada se perde. Olha a importância do nosso bem agir, ou do que nós fizemos de errado, ou do que nós precisamos fazer de bom, porque também dizem os Espíritos. Não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem para a melhoria do nosso planeta, os que estejam ao nosso redor. E dizem eles também, quando acordamos, agradeçamos por estarmos voltando em espírito para esse corpo material que nós estamos ocupando e que façamos dele um instrumento divino que a fonte criadora, aqui no primeiro slide na lição de Mateus, nos proporcionou de auxiliar os bons, mas também os maus, porque esses maus um dia procurarão ser bons como cada um de nós. É essa a certeza. E como felizes ficaremos quando essa sementinha que nós proporcionarmos a cada um deles estiverem germinando, aí diremos a nossa consciência íntima e eterna. Procurei fazer o que o cristianismo, que o nobre irmão Allan Kardec nos ensinou e nos ensina ainda desde o final do século XIX. Já Lucas vem também nos contribuir com essa temática, dizendo que fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, sem nada receber de volta, apenas e somente com o prazer de dizer: eu quero que a transformação desse querido irmão, faça-se presente. A sua melhoria íntima, por isso estou procurando me melhorar. E tereis muita aviltada recompensa, no presente ou no futuro, nas sucessivas reencarnações. E sereis filhos do Altíssimo, da fonte criadora, e estaremos cumprindo o que Ele, o Criador, quer que nós cumpramos, os nossos mentores individuais, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Vejamos que, em outras palavras, mas Lucas está ratificando o que Mateus também nos trouxe. O entendimento do que Jesus iniciaram nos seus aproximados 33 anos em uma única encarnação no nosso planeta Terra. Sua vida e obra, os atos dos apóstolos, as obras espíritas que nos remetem aos primeiros esforços da casa do caminho. Sim, nós temos condição de adquirir mais conhecimento para uma expansão de entendimento de que Mateus e Lucas está nos trazendo nesse momento. Essa vontade de fazer com que esses ingratos, esses maus, temporariamente falando, também se reergam, também se reencontrem ou encontrem um rumo para as suas vidas que nunca tiveram essa oportunidade ou discernimento para tanto pudessem fazer com que eles se transformassem. É um exercício diário, queridos irmãos e irmãs, mas a doutrina, as casas espíritas sempre nos oferecem esse sustentáculo, essa base, essa consolidação de que sim podemos, nosso dia a dia. Vejamos que algumas das ações que nós podemos empreender para essa melhoria, como disse, os reinos inferiores ao nosso atual, que é o quarto reino final, tanto para o mineral, vegetal e animal, que, como foi dito logo no início, a fonte criadora Deus quer que todos se desenvolvam, todos sejam felizes, todos cresçam, sejam partícipes do conjunto da obra de uma das muitas das moradas da casa do Pai, que é o planeta Terra, o nosso sistema solar, essa galáxia, a Via Láctea. Então, a importância desse nosso respeito para que entendamos e cumpramos, busquemos auxiliar esse capítulo 12 que nos convida na manhã de hoje. Sorrir e abraçar as pessoas. Muitas vezes a gente não tem condição de ofertar um recurso financeiro a quem, por exemplo, nos pede no farol, ou nas nossas residências nos portões, para quem mora em casa, por exemplo. Mas será que uma palavra, um ouvir, um abraço, uma mensagem positiva de ânimo, que as coisas hão de melhorar para as suas vidas como para as nossas, será que isso contribui para amenizar o histórico difícil que uma pessoa possa estar atravessando e que nós não sabemos? Não, porque isso é íntimo de cada um de nós. E olha a nossa participação, olha como é importante que sim, respondamos sentiu por sentiu sobre tudo o que nós façamos ou deixemos de fazer. Sorrir, abraçar, é importantíssimo. Isso preenche a nossa alma imortal, não apenas o nosso corpo transitório, perecível. É um convite para cada um de nós no nosso dia a dia. Ser voluntário, ser caridoso, procurar sempre enxergar que pessoas estão em condições
piores do que a nossa, não que a nossa esteja boa, muito pelo contrário, seja espiritualmente, seja materialmente, mas estamos buscando nos melhorar. Então, para isso, quanto mais nós recebemos, por exemplo, nas energias ectoplásmicas, que os irmãos espirituais, com as energias dos trabalhadores encarnados, nos proporcionam, e cada dia que passa saímos do portão para fora, façamos com que sejamos, de forma direta ou indireta, esse voluntário do Cristo, esse voluntário da fonte criadora que é Deus, voluntário de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Emmanuel de Bezerra de Menezes, porque é isso que esses queridos irmãos e dos nossos mentores individuais querem que nós o façamos no nosso dia a dia. O voluntariado de alma, não esperando que recebamos em troca absolutamente nada, tão pouco elogio como qualquer outra retribuição pecuniária ou material, mas apenas preencher o nosso coração de que eu estou procurando melhorar. Sei que é muito preciso ainda fazer, mas pelo menos estou tentando. É uma das ferramentas desse voluntariado consciencial que precisa estar em nossas vidas. Doar alimentos e produtos que estejam em sua residência, em nossa residência sem uso, encostados ou que podem não estar sendo utilizados, que podem estar já próximos do vencimento, e nós não estamos ali com a ideia de utilizá-los. Será que ele não pode ser útil nos dias que faltam para o seu vencimento, para pessoas que estejam em condições piores que a nossa, que nem tenham recurso financeiro mínimo para os adquiri-lo? É importante que sempre estejamos reavaliando tudo que esteja materialmente em nosso ambiente familiar, para que depois não tenhamos que responder o sentir por sentir consciencial ao voltarmos para o mundo espiritual após essa encarnação, que é um ato normal, natural e que acontece em cada experiência evolutiva que nós temos em nossas vidas. No livro Alma e Coração, trazido pelo nobre Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ele também nos traz um recado, Emmanuel, sobre essa temática do capítulo 12 de Amai os Vossos Inimigos, quando ele nos diz que corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a paciência, com o discernimento, amenizando-os, extinguirás o ódio com o amor, com a ação, não verbalizar, não impor, mas com os nossos bons exemplos. Desfarás a condenação com a bênção. Condenação do mundo. Mas existe a condenação de Deus, que é a primária, a fonte primária que nós temos que nos preocupar. Deus condena aquele filho que está transviado, fazendo situações que não são boas para ele, como tão pouco para os que estão ali ao seu redor, na sua comunidade, em todo o seu meio. Não que não tenha que pagar as leis materiais. Temos que cumprir a Constituição de 1988 e leis complementares, civil, penal e tudo mais. Isso é normal de um ser que está encarnado, seja no Brasil ou em qualquer outro país. Mas não façamos as nossas condenações, principalmente quando nós acompanhamos notícias televisivas, radiofônicas, por meio das redes sociais. Muitas vezes a gente faz pré-julgamento sem ter na essência o que realmente aconteceu, e sim o que nos estão empurrando goela abaixo para que acreditemos que aquilo realmente é verdade. Mas será que é a verdade? Será que Deus não está pedindo para que nós nos questionemos antes de fazermos ou efetuarmos um pré-julgamento sobre uma ou mais situações dentro dessas condenações que Emmanuel nos convida a raciocinar e, pelo contrário, atingirmos e proporcionarmos, enviarmos bênçãos a esses queridos irmãos e irmãs que um dia precisarão também se reerguerem consciencialmente por meio da oração, da prece. Será que nós recebemos muitas preces, muitos sentimentos positivos para que um dia, nas reencarnações pretéritas, também voltássemos ao eixo consciencial? Tenho certeza absoluta. Senão nós não teríamos estar recebendo agora esse choque consciencial de que precisamos ser pessoas melhores. Com o cristianismo, com a doutrina dos Espíritos, sim, é um convite diário para que sempre questionemos se estamos nos melhorando do portão para fora das casas espíritas ou da nossa consciência eterna cristã desde 20 séculos atrás, que Jesus nos ensinou a estarmos empreendendo as nossas vidas. Já no livro Bênção de Paz, também de Emmanuel, ele vem nos trazer que quem te poderá fazer o mal se procura somente o bem, se está orando e vigiando, se está adotando a reforma íntima em vossas vidas, moralmente falando, intelectualmente falando, na prática das ações de voluntariado, como foi dito em material anterior.
É uma pergunta, é uma interrogação às nossas consciências. Pensa nisso. Atendendo a isso, verificarás que a segurança íntima reside a ti mesmo, na nossa alma imortal, não no que é perecível, transitório, que é o corpo físico. Qual acontece a paz da alma, da consciência reta, de que eu estou procurando melhorar, ainda que eu e todos nós saibamos que precisamos fazer muito mais do que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós, que venha a ser o patrimônio existencial e eterno de cada um de nós, que não ficará decompondo-se na terra após a nossa volta do espírito imortal para a eternidade, para a quarta dimensão, a dimensão espiritual, a erraticidade, até termos uma nova programação, oportunidade reencarnatória mais assertiva com esse nosso esforço. Que bênção que é essa mensagem que nós estamos vendo com o próprio título do livro, Bênçãos de Paz, essa conscientização, esse raciocínio que nós precisamos fazer em nossas vidas. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, respeitar esses que estão em desequilíbrio. Porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Mensagem essa trazida e extraída do item 3. Como disse, algumas mazelas que nós podemos ter em nossos íntimos eternos, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e outras mais que fazem com que atrapalhem a nossa vida se não nós estivermos avaliando a nossa reforma íntima, o nosso orar e vigiar, o nosso bem agir para o nosso semelhante, com a aquisição do pão material, que é o intelecto que aqui a irmã Marisa, por exemplo, nos oferece no dia a dia, semanalmente. Então, olha a importância dessa conquista e dessa transmutação do negativo e agora convertendo-se para o positivo, dizendo às nossas consciências, não esperando desencarnarmos, não, de que eu estou me preparando para a próxima encarnação no planeta Terra, no início do mundo de regeneração. Precisamos esperar o desencarne para assim o pensar, assim nos programarmos? Muito pelo contrário. É o hoje, é o agora. Porque ninguém sabe quando voltará para o mundo espiritual. Aonde ficará a nossa bagagem? Então construamos desde já. A partir de hoje em diante, com essa somatória que a casa nos oferece a cada dia que passa. E sim, temos condições para isso. Proporcionar a oportunidade do recomeço aos que erram ou aos que erraram no pretérito é a atitude cristã que nós esperamos de nós mesmos para a nossa melhoria. É dando que se recebe, disse o Cristo. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Lado negativo, lado positivo. O tempo desperdiçado, ou o tempo ocioso, ou o tempo mal empregado também, nós teremos que responder por eles. Não é fácil sermos cristãos. Não é fácil sermos alunos vinculados à codificação kardeciana, mas não é possível a nossa melhoria. Isso é um convite que cada lição nos traz semanalmente, mostrando-nos que Jesus, há 20 séculos atrás, já trazia essa substância de vida, mas que nós não tivemos a oportunidade, em maior escala, em larga escala, nas reencarnações anteriores, mas estamos tendo agora. Isso que é importante, nosso despertar está muito mais amplo. Agora cabe a cada um de nós ou executarmos no nosso dia a dia. Quem nos fez mal no passado ou no presente, no agora, no futuro poderá fazer o bem e há de fazer. É certeza absoluta. Todos nós seremos Cristos planetários, co-criadores. Disse o Cristo, vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então é essa certeza. E desejamos que construamos para esses irmãos e irmãs desequilíbrios, para que eles sim possam ser e construam-se nesse futuro, nesse bem que há de os esperar, como esperamos que estejam também conosco, seja para nós mesmos ou para os nossos semelhantes. É a reciprocidade, é dando que se recebe. Tudo nós esperaremos e receberemos a partir do momento que estamos conscientes disso. Então, que fique esse esforço a cada um de nós. Não julgueis para que não sejamos julgados. E ainda quando emitimos um pré-julgamento, arrependamos-nos. Por que não? Estamos em processo de lapidação, então podemos errar nesse sentido. Mas, consciencialmente, pensemos, esse
pré-julgamento errado que eu fiz, o que eu posso fazer agora para me desculpar consciencialmente e fazer algo de positivo, para que não mais eu faça isso, ou diminua esse ritmo desses pré-julgamentos, que nós podemos ainda fazermos sim. Pagando o mal com o bem, estaremos sendo os construtores do mundo de regeneração, que queremos que o planeta Terra venha a ser, e já está sendo, dizem os irmãos espirituais e irmãos medíocres que, principalmente, ainda que não esteja sendo propagado, mas o bem está em escala muito maior em relação às atitudes do mal, ainda que as mídias propaguem o mal. Porque isso dá interesse, isso faz com que eles tenham retornos, principalmente pecuniários. O bem não dá mídia. As obras sociais são feitas em todos os cantos do nosso planeta Terra, também não dão mídia. Porque qual é o interesse a nível global para que isso expanda-se para demais pessoas que também elas possam o executar? Mas o importante é que saibamos e acreditemos em uma visão macro, que é a visão dos que estão na quarta dimensão, o mundo espiritual. Nós temos as visões micro, as circunscritas ao espaço ao qual as mídias podem nos oferecer. Mas e a dos irmãos espirituais? Então isso nos enche de vontade, de Espírito Santo, para dizer que cabe a mim mesmo fazer a minha transformação, proporcionar para que estejam ao redor, façam a deles também, e se não o fizerem, terão oportunidades outras no futuro. Mas o importante é que eu esteja fazendo, que essa construção do mundo de regeneração, eu esteja sendo partícipe, nós estejamos sendo partícipes, e estamos sendo menor, mediano ou maior grau, e isso é uma ascendência que cabe a nós empreendermos. Diz Bezerra de Menezes que solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista que não venham a agregar na transformação do mundo. Esse slide é um complemento do slide anterior na busca da construção de um mundo melhor, na busca da construção de que saímos desse segundo nível de evolução de um orbe planetário nas muitas moradas da casa do Pai, que é o final de provas e expiações, para que, enfim, alcemos os voos iniciais a esse terceiro nível, que é o de regeneração. Bezerra de Menezes nos convida a sermos união, a ajudarmos uns aos outros, ao dando que se recebe. Isso nós o faremos com a ajuda desses amigos que fizeram, somos nossos espelhos e que o façamos também em nossas vidas. Então, em finalizando esse capítulo 12, agradecendo a presença dos irmãos encarnados, mas todos também os desencarnados, que esse capítulo 12 de amai os vossos inimigos façam com que nós avaliemos o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Qual é a responsabilidade e a, principalmente, receptividade que estamos tendo com essas notícias negativas de irmãos em desequilíbrio nos seus diversos momentos. E também nós tivemos no passado, falamos disso aqui. Então, já que estamos despertando-nos consciencialmente e espiritualmente, que amigos, esses em desequilíbrio, ainda que títulos sejam inimigos, mas a essência dessa palavra é os em desequilíbrio. É isso que os Espíritos nos ensinam. Porque eles serão Cristos planetários, serão co-criadores como nós também o seremos. Então, é essa a nossa obrigação de nos colocarmos em prática para com o título do capítulo 12. E esse item 1 a 4, que veio nos convidar também a essa reflexão, dentro desse capítulo, que sempre paguemos com os nossos exemplos esse mal, essa ignorância dessas ações em desequilíbrio com o bem, com o nosso bem agir e com a construção de um mundo melhor, que sim, cabe a cada um de nós, que nós conseguiremos, na somatória de nossas ações, em voltando para o mundo espiritual, diremos a nós mesmos, aos nossos mentores individuais, procurei me melhorar. Sei que muito eu poderia ter feito a mais. Algumas coisas eu fiz erradas, mas eu penso que já na próxima encarnação, na próxima vestimenta carnal, eu tenha novas oportunidades mais amplas, decisões mais assertivas, e assim construa esse mundo melhor que cabe a cada um de nós construirmos para todos os seres, desde os que estão estagiando no reino mineral até nós que estamos no reino nominal. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo domingo e um ótimo atendimento nos faces, essas energizações ectoplásmicas que nós receberemos da sequência, proporcionamos assim dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. E obrigado pela presença de todos.